Louvado seja nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para sempre seja louvado seu santo nome. Pastor Ronaldo trazendo mais um papo mais que reto. Que bom, queridos, tudo bem? Pois é, mês de outubro nós estamos focando ou rememorando a reforma religiosa do século XVI, já que somos parte da Igreja do Senhor, desta igreja que aqui na terra, não já a gloriosa, mas a daqui da terra, buscou a reforma, fazer a reforma no século XVI. Então, por isso, nós estamos rememorando a reforma do século XVI. Né? Durante 4 domingos consecutivos, nós estivemos falando sobre o solas, né? Somente a graça de Deus, somente a fé, somente Cristo. Este terceiro sola, quem abrilhantou a palavra do Senhor foi o nosso irmão Marcos Bento, de nossa congregação. Por sinal, ele trouxe uma excelente mensagem sobre o somente Cristo. Domingo agora, que foi o 4º domingo do mês de outubro, aí retomamos as mensagens, nós estivemos falando sobre somente as Escrituras. E domingo, dia 30 de outubro, onde estaremos encerrando as comemorações dos 505 anos de reforma religiosa, né? Nós estaremos finalizando com o tema somente a glória de Deus. Foi bênção, cada culto é bênção do Senhor, porque é para Ele, mas também buscamos ouvir a voz de Deus através da Bíblia Sagrada. Então, por isso que nós dizemos, foi bênção e é bênção. Né? Esperamos que você, juntamente com sua família, possa, domingo, estar conosco, dia 30 de outubro, também celebrando ou rememorando o último tema da reforma religiosa do século XVI, que foi somente a glória de Deus. Que tudo seja para a glória de Deus. E tenho sempre dito, né, no Papo Mais Reto, que a pessoa que nós queremos apresentar aqui, a estrela que nós queremos que continue a brilhar aqui, é a estrela chamada Jesus Cristo. É isso mesmo. Esta estrela não cai, viu? Permanece sempre lá junto ao Pai, a brilhantar, né, as nossas vidas, trazendo seu brilho para as nossas vidas, né, para a nossa caminhada enquanto crentes e também enquanto devotos a Ele. Não somos devotos a nenhuma outra pessoa, a não ser a Trindade Santíssima. Louvado seja Deus por isso. Mas, queridos irmãos, irmãs, o nosso propósito no Papo Mais Que Reto é sempre estarmos trazendo a mensagem do domingo que antecede o posterior, né? E domingo que nós estivemos falando sobre somente as Escrituras, nós queremos repassar aqui para os amados o que nós levamos para a igreja, né? Para a nossa congregação. Queremos compartilhar com você. Quem sabe você também possa ser edificado, né, com a palavra do Senhor. Com certeza, quem sabe aqui, não deixa de ser uma forma retórica de dizermos que você é abençoado quando escuta a palavra de Deus. Então, vamos rememorar este tema tão importante que foi somente as Escrituras. Lembrando que dia 30 agora, domingo, estaremos trazendo o último tema. Só relembrando, tá certo? Somente a glória de Deus. Domingo que vem nós estaremos falando sobre este tema tão importante. Mas vamos para o que nos interessa. Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos de
14 ao 17. Lemos assim, 2 Timóteo 14, capítulo 3, dos versos 14 ao 17. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui, ok? Nós estaremos pensando sobre o que Paulo escreve para o jovem pastor Timóteo, né? Nós queremos dizer que Timóteo era filho de Paulo. Ô, gente, que é isso, pastor Ronaldo? Como é que Timóteo era filho de Paulo? Sim, filho do coração, né? Filho amado do coração. Assim como tantas pessoas têm os seus filhos de coração, né? Que também devota amor aos mesmos, aos filhos, filhas de coração, com toda a estima, todo o prazer, todo o carinho, por que não dizer todo o amor, né? Que a pessoa sente pelos mesmos. Assim, Paulo também foi o pai de coração deste jovem pastor, né? Timóteo. Timóteo, ele tinha um respeito extraordinário a Paulo, por isso que, por diversas vezes, Timóteo também vai consultar a Paulo. E Paulo traz não apenas informações, mas admoestações, ensinamentos maravilhosos para Timóteo. E Timóteo fez questão aqui de também ensinar através do ensino de Paulo para ele, Timóteo, quis e quer nos ensinar muitas verdades sobre a perseverança daqueles que têm a Bíblia como bússola em sua vida. Então, Paulo, ele escreve para Timóteo dentro desta perspectiva. E nós queremos pensar de uma forma breve, rápida, no que Paulo escreveu para Timóteo, né? Teve suas razões importantíssimas para que Paulo pudesse orientar, né, a Timóteo dentro desta perspectiva da perseverança na palavra de Deus. E vamos lá, vamos começar a perceber o que Paulo orienta ou ensina a Timóteo, para que Timóteo também pudesse estar levando os ensinamentos à igreja do Senhor, já que ele era também um jovem pastor. Nos versos 14 e 15, eu quero que você releia novamente. É importante sempre relermos a palavra do Senhor para podermos compreender até de forma melhor. Paulo escreve assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de quem foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Até aqui, queridos, vamos pensar aqui no que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, ele foi educado pela sua avó, né, Lloyd. A sua mãe Eunice, né, foram as primeiras, eu não vou dizer conselheiras, mas foram as primeiras mestras na vida de Timóteo. Timóteo era um jovem judeu, né? Assim como toda a sua família, seguia o judaísmo como religião. Vamos fazer aqui uma distinção a priori. Israelitas, ou os israelitas, quando falamos que os israelitas, estamos querendo dizer sobre a nação de Israel. Enquanto que quando falamos em judaísmo, estamos falando da religião que Timóteo seguiu. Não só Timóteo,
Paulo também, né? Nós podemos ver de cara que Paulo, ele também foi um exímio judeu, foi educado aos pés de Gamaliel, né? Doutor da lei, né? Mestre e doutor da lei. Então, no judaísmo tinha muito disto, né? O judaísmo existiam normas, dentro do judaísmo existiam normas para aqueles que eram judeus, ou que seguiam o judaísmo. E uma das normas primeiras era educar cada criança após o seu nascimento, já começando após o nascimento, por exemplo, com a purificação. A mãe levava para se purificar, os seus filhos também ia para receber a purificação. O filho recebia a circuncisão. Eram normas do judaísmo, não criada apenas por força humana, mas por determinação de Deus, onde mestres, sacerdotes, doutores seguiam à risca, ou buscavam seguir à risca, embora muitas vezes, né, nós falamos já isso aqui, muitas vezes alguns trilhavam pela conveniência, mas de qualquer forma o judaísmo era a religião que Deus instituiu para o seu povo de Israel, né, até então. E o judaísmo buscava seguir à risca os ensinamentos que Deus tinha dado lá no Antigo Testamento, né? A começar pela Torá, né? Seguindo pelos livros dos profetas, ensinamentos, né? Na Bíblia, o Antigo Testamento, ele era composição de normas, né? Normas, existem divisões dentro da Bíblia, o Antigo Testamento, com livros históricos, livros proféticos, né? E filosóficos, e assim também todo judeu fiel buscava cumprir essas normas. E uma das coisas que tanto Lloyd quanto Eunice, né, buscaram fazer na vida de Timóteo foi também colocar em prática os ensinamentos do judaísmo na vida de Timóteo. E quando Paulo aqui está a escrever, né, para Timóteo, ele está aconselhando a Timóteo permanecer firme, né, naquilo que ele aprendeu por parte de Lloyd, que desde a tenra idade ela passava os ensinamentos da lei, doutrinários do judaísmo para a vida de Timóteo, né? Então, Paulo aqui ele faz questão de orientar o mesmo para permanecer seguindo retamente os conselhos dela, porque foi dela que ele aprendeu sobre a lei de Deus, sobre os ensinamentos de Deus. E aqui eu faço questão também de trazer e fazer uma colocação, né, trazer uma informação de forma de uma colocação, de que de Gênesis até ao Novo Testamento, o Apocalipse, a pessoa central da palavra de Deus, quando nós falamos das Escrituras, estamos falando da palavra de Deus, Sagradas Letras, a pessoa central, o foco central da Bíblia não é para outra pessoa a não ser Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Então, com certeza, Timóteo sabia que o Antigo Testamento apresentava para ele a Jesus Cristo como seu Senhor, né? Como aquele que veio, né? Aquele que cumpriu a lei como judeu. Jesus sofreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. O Antigo Testamento, se nós percebermos, ele vai falar disto, né? De forma
que até mesmo existem salmos que são messiânicos, existem leituras que são messiânicas, trata de Jesus Cristo, do Messias, né? E a Bíblia toda vai relatar nada mais, nada menos do que a pessoa de Jesus como Senhor do universo, Senhor da terra. E Paulo, ele tinha este conhecimento e também Timóteo possuía, de forma que Paulo orienta ele a permanecer fiel. Porque tinha tudo que ele aprendeu foi para ser uma pessoa melhor, mesmo como judeu e agora pertencente, né, como os romanos chamavam nova religião, pertencente à nova religião, o cristianismo. Então, a orientação de Paulo nada mais foi de que Timóteo permanecesse fiel aos ensinamentos que ele tinha aprendido na sua infância, né? Até porque ele sabia de quem tinha aprendido sobre as Sagradas Letras. Segundo, verso 16, nós lemos assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Depois nós vamos continuar lendo o verso 15, aliás, o verso 17, para encerrarmos a mensagem. Mas até aqui queremos pensar no que Paulo está dizendo. Paulo começa a dizer que, lá no verso 16, que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Exatamente. As escrituras sagradas são livros inspirados por Deus. A Bíblia Sagrada. A Bíblia que nós temos, né? Nós não vamos entrar na questão da tradução da Septuaginta, que possui 6 livros a mais. Mas a Bíblia que nós usamos, que é a Bíblia usada pelo judaísmo, né? Que pertence aos cânones, ou aos cânones sagrados, que os concílios da primeira igreja adotaram como regra de fé e vida, como regra de fé e prática para a vida dos crentes, né? Então, a Bíblia que Paulo usou, obviamente que o Antigo Testamento não há diferença, como aqui no Novo Testamento, entre católicos e evangélicos, eles católicos e nós evangélicos, ou protestantes, como você queira nos chamar, nós fazemos distinção. Nós não usamos a tradução adotada pela Igreja de Roma. Nós aceitamos a tradução aceita, né, e usada pelo judaísmo, a religião oficial que Cristo pertenceu até então. Em relação ao Antigo Testamento, eles aceitavam, né? Aí nós não vamos entrar aqui em detalhes mais amplos que exigem até de nós, de nossa parte, um estudo maior. Mas Paulo está dizendo que as Sagradas Escrituras ou são, melhor, ele diz que a Escritura, talvez aí você pergunte, a Escritura ou as Sagradas Escrituras? Ambas estão corretas, tanto a Escritura como as Escrituras. Horas são chamadas Sagradas Escrituras, no plural, e ora é chamado de a Sagrada Escritura, no singular. Mas ambas estão corretas, né? Ambas apresentam as Escrituras de Deus em relação ao seu Filho. Ou seja, Deus Pai outorgou todo o poder, deu tudo nas mãos de Jesus para que Jesus possa governar como soberano Senhor a sua igreja, né? Então tudo pertence ao Filho. É por isso que João vai dizer, lá no capítulo 1, né? Que tudo foi criado por ele e sem ele tudo que existe não existiria. As Sagradas Escrituras outorgam o poderio de Jesus, a soberania de Jesus sobre a igreja, sobre a orbe, sobre todas as coisas.
Então, as Sagradas Escrituras, ela é por isso que ela é chamada de Escrituras Sagradas, ou Sagradas Escrituras, Sagradas Letras, porque tudo pertence a Jesus. É nela que existe o código de conduta para o povo de Deus. É nas Sagradas Letras que nós encontramos a ética que os cristãos, os filhos de Deus, devem se portar na sua conduta de vida, respeito, né? Respeito tanto moral quanto respeito ético. Né? Ética, por exemplo, pela vida. A Bíblia fala sobre a vida. Somente um nos dá a vida, somente um, que é o autor e também consumador, ele pode retomar para si a nossa vida. Entenda muito bem, retomar no sentido de também vida eterna, dar-nos vida eterna, ok? Então Paulo está dizendo que as Escrituras são inspiradas por Deus. Quando ele diz que as Escrituras são inspiradas também por Deus, é para nós pensarmos. E como é esta inspiração das Sagradas Letras, das Sagradas Escrituras? Não vamos entrar também no mérito, enquanto que existem religiões por aí que falam em que as Sagradas Letras foram psicografadas, não foram. Os autores delas, ao escreverem, quando falamos autores, no sentido de escritores, quando recebem de Deus, estão em perfeita harmonia com Deus e perfeita lucidez. Ela é inspirada no sentido de que Deus deu a condição dos mesmos escreverem o desejo de Deus, de forma que o homem possa compreender esse desejo divino, esse desejo divino em nossa vida, ok? Ao escreverem, por exemplo, de Gênesis a Apocalipse, eles não perderam a consciência, eles estavam em sã consciência, estavam lúcidos. Uma passagem que eu gosto muito bem de focar nesse momento é o que Paulo escreve para os Romanos lá no capítulo 12, quando fala em prestarmos culto a Deus de uma forma racional, racional no sentido de razão. Então o homem, ao escrever as Sagradas Letras, ele estava também usando da razão, usando daquilo que eles aprenderam, passado de geração a geração, de forma que chegou em nossas mãos de uma forma escrita, ok? E também não vamos detalhar aqui, porque também exigiria de nossa parte muito mais tempo, a questão do cânon sagrado. Muitos livros foram escritos, alguns pseudos-evangelhos, algumas cartas que não compõem, não fazem parte do nosso cânon. Os concílios não admitiram tais livros na composição do cânon sagrado. Mas sabendo que todos os livros que nós temos que chegaram em nossas mãos, os autores estavam lúcidos, estavam em perfeita consciência em escrever e dar à Igreja do Senhor, para que a Igreja do Senhor pudesse adotar como norma, como regra de fé e prática na vida dos bispos. Então Paulo está dizendo exatamente isso, que as Sagradas Letras foram inspiradas por Deus e com a finalidade de ensinar, também repreender, ensinar desde a infância da infância, o infanto, no latim, a idade mais tenra,
Aí ele diz, para ensinar, para o ensino, para a repreensão, repreender os que estavam ou estão em má conduta, né? Também para corrigir aos mesmos, de forma que eles venham compreender, de uma forma de que o homem possa ser educado na verdadeira justiça, ou na justiça. E a justiça aqui não é a nossa justiça, não é em relação àqueles que pensam que está falando da justiça de si, mas da justiça de Deus e Cristo, onde o próprio Deus exige para que o homem pudesse se reaproximar, já que Deus é boníssimo, puríssimo, né? Já que Deus é puro, santo, e nós, pelo pecado de Adão e Eva, herdamos o pecado original, para que o homem pudesse se aproximar novamente do seu Senhor, de seu Deus, necessitou que Deus fizesse justiça em Jesus, seu Filho que é perfeito, para que assim, em Jesus, nós pudéssemos ser novamente aceitos. Fomos enxertados, né, através do sacrifício de Jesus, fomos enxertados no próprio corpo de Cristo. Por isso que quando Deus, ele nos vê, ele não percebe este pecador, pastor Ronaldo, não percebe você, pecador, mas percebe o Filho dele, aquele que morreu por mim, por você e por toda a igreja, né? A igreja cuja ele pertence a ele. Então é nessa justiça que Paulo está se referindo. Aí ele ainda continua, né? Para nós encerrarmos aqui, como terceiro ponto, eu quero ler com você o verso 17, onde diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeitamente. Antes de mais nada, eu quero dizer aqui a você que você é salvo não é pelas suas obras boas ou pelas suas boas obras. Eu sou salvo não é pelas minhas boas obras ou obras boas. Qualquer um que seja salvo não é salvo pelas próprias obras. Alguns tentam mostrar o texto, por exemplo, que está lá em Tiago, se não me engano, no capítulo 2, onde fala que Tiago há um diálogo, né? Onde ele diz, me mostra, pois, a tua fé que eu te mostrarei as obras. Mas se você pegar todo o texto onde é feito a menção, você perceberá que Tiago não está falando em si das boas obras como salvação, como sendo necessário para a salvação. Mas Tiago está exatamente dizendo que os salvos, né, aqueles que foram salvos, obviamente demonstram sua salvação através das boas obras. Porque a salvação, queridos, a salvação, né, só é por meio da fé. E uma fé gratuita. Né? Eu estou me referindo ao texto de Tiago, aqui no capítulo 2, dos versos 14 ao 26. Depois você pode dar uma lida, né? Que você vai ver que lá no final do capítulo 2, por exemplo, lá no verso 23, Tiago deixa muito claro que até o próprio Abraão foi salvo pela fé. Ele não duvidou de Deus. Quando Deus exigiu seu único filho, Israel, né? O único filhinho consanguíneo dele, de Abraão e Sara. E quando Deus pediu, ele levou sem questionar. Isso daí é fé. Né? Esta fé ele iria sintetizar, entre aspas, né? Que fique entre aspas, ele iria sintetizar esta fé mostrando através das suas obras. Ou seja, a fé é que traz a salvação para
o pecador, e é dom de Deus, como também diz lá em Efésios capítulo 2, dos versos de 8 a 10. Vós sois salvos de graça, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. As Escrituras fazem questão de mencionar esta verdade. E ele diz lá no verso 10, capítulo 2, ainda de Efésios, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para toda boa obra. E eu quero perguntar aqui, qual a boa obra que você está pensando? É da esmola? É da água? É da comida? Sim, também. Também. Embora a obra que ele esteja se referindo aqui é a obra da fé. Você confiar plenamente no que Jesus fez na cruz do Calvário a favor de você, a favor de todos os que ele chamou para si. Né? E propagarmos, como diz lá em Romanos, capítulo 8 também, né? Como ouvirão falar se não houver quem pregue, né? E como irão se não forem enviados? Esta é a obra que Deus espera que também, de uma forma mais expressiva, os seus filhos venham a fazer. Então é nesse sentido que Paulo aqui está dizendo também em Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso que eu enfatizei também, né? O da esmola, da água, da fome. Você vê lá no sermão escatológico, né? Quando o próprio Cristo menciona que esteve preso e ninguém foi visitar, estava nu e ninguém foi vesti-lo, estava com fome e ninguém deu. Né? Este ele dirá, afastai de mim, maldito. Mas todos os que fizeram o contrário desses outros, com certeza obterão não em si a salvação, mas o galardão que Deus tem para os seus. Então eu queria, queridos irmãos, dizer isto, né? Que nós levamos para a igreja do Senhor. Domingo exatamente, nós falamos que somente as Escrituras são a palavra de Deus, somente a Escritura é a palavra de Deus. Lembre-se sempre, ambas estão corretas. A Escritura ou as Escrituras. Né? Há momento que ela vai falar na Escritura, há momento que a Bíblia falará nas Escrituras. Nas Escrituras do Antigo e Novo Testamento. Nas Escrituras do Antigo Testamento. E trazendo mais uma vez aqui uma lembrança para você, já encerrei aqui a mensagem, é que dia 30 de outubro, às 18h30, domingo, estaremos levando a última mensagem, rememorando a última mensagem da reforma, somente a glória de Deus. Espero lhe ver lá, tá certo? Espero que você possa estar conosco, porque para nós será um enorme privilégio. Você multiplica aí, privilégio em tê-lo conosco. Você multiplica aí por 1000, tá certo? O privilégio que nós teremos em tê-lo conosco. Multiplique por 1000. Alegria enorme, né? Ok? E também quinta-feira, amanhã, né? Com certeza nós estaremos tendo doutrina e oração na igreja. Se hoje é 26 de quarta-feira, amanhã 27, quinta-feira, nós teremos nossa escola doutrinária, nosso encontro de oração e doutrina. Estamos estudando a palavra de Deus, o Apocalipse. Quer estudar conosco? Então, faça-se presente na Avenida Pasteur, 631, Carlito Pamplona. E para encerrar, eu digo o seguinte: se você gostou da mensagem, transmita. Se você gostou desta mensagem,
indique para os seus amigos, envie para os seus amigos, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, fique à vontade. Replique a mensagem, né? Dê a sua joinha no YouTube, porque é importante para nós. O propósito aqui não é apresentar o pastor Ronaldo, não, e sim a mensagem de Jesus, tá certo? Até porque eu sou pecador como você, mas a palavra de Deus, ela é remédio para nós, ok? Então, não queremos glorificar aqui o pastor Ronaldo, mas a Jesus Cristo, porque ele já está na glória, mas quero adorá-lo e quero levar-te também a uma adoração como as Escrituras nos ensinam. Que Deus seja louvado, para sempre seja louvado, ok? E até o próximo Papo Mais Que Reto. Deus te abençoe.